Hoje o bicho vai pegar Garth Ennis ou Jason Aaron? Galera, esse bate-papo vai ser muito legal. Porque quando eu fiz o vídeo do Frank Miller versus o Alan Moore, se vocês não viram, eu vou deixar o link na descrição. A minha ideia era expor a minha opinião, mas gerar um debate nos comentários, sabe? Vocês comentando, dizendo suas preferências. E é um embate que sempre aparece. Então eu queria agradecer que eu ia fazer aquele vídeo isolado, mas agora eu decidi fazer uma série de vídeos comparando escritores. E se vocês gostarem, eu vou fazendo até vocês enjoarem. Então vamos lá. Hoje eu trouxe dois autores e o que me fez querer trazer eles aqui foi uma coisa um pouco diferente. Porque eu parei para pensar que o Jason Aaron escreveu Thor, uma fase muito boa do Thor, né? O Carniceiro dos Deuses, né? Que todo mundo conhece. E muita gente não sabe, o Garth Ennis também já escreveu uma versão do Thor, né? Pelo selo Marvel Max. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu amo Marvel Max. E também o Jason Aaron escreveu uma fase que lembra muito até a escrita do próprio Garth Ennis, aqui do Justiceiro, que são 4 encadernados, fecha no quarto, é sensacional e de certa forma a fase do Garth Ennis se complementa. Depois de um tempo, né, o Garth Ennis, a minha fase favorita dele é aqui, né, que são alguns encadernados aqui, o Justiceiro no princípio, para mim tem a melhor história do Justiceiro de todos os tempos, que é o Born, é uma baita minissérie com 4 edições que tem aqui dentro. Enfim, aí pensando nisso, né, nos autores que escreveram o mesmo personagem, eu quero, antes de dar minha opinião, fazer vocês pensarem um pouquinho. Vamos começar com o Garth Ennis. O Garth Ennis ele é conhecido pela podreira, a violência extrema. Ele é um cara que consegue extrair o pior dos personagens de uma maneira muito inteligente, né? Sem sombra de dúvida, o ápice do Garth Ennis foi escrevendo a fase do Hellblazer, né, Infernal, que é uma fase incrível, né? Todo mundo quando começa a ler Hellblazer não começa nem pela fase do Delano, acaba começando pela fase do Garth Ennis porque ela foi a mais marcante, junto com seu parceiro de longa data, o Steve Dillon. E depois o Garth Ennis, ele escreveu Preacher, né? E Preacher é um grande sucesso também e diz muito sobre o autor. Mas o Garth Ennis já escreveu na Marvel, já escreveu na DC e a assinatura dele é a extrema violência. Quando a gente fala em Garth Ennis, a gente pensa naquela escrita mais dura, mais assim, pesada, que embrulha alguns estômagos para poder ler. Não é fácil ler algumas obras do Garth Ennis, principalmente obras como Crossed, que ele escreveu, que não são nem da Marvel nem da DC, que é uma parada assim bem pesada, né? Meio com The Walking Dead diferente. E o Garth Ennis também é um cara que é conhecido pelos seus exageros. Às vezes ele, na minha opinião, ele passa do ponto, às vezes. Ele vai até, ele escrotiza sem ter sentido. Mas quando ele acerta, quando o Garth Ennis está afiado, o bicho é bom. Já o Jason Aaron, né? Muita gente, agora ele está escrevendo a fase dos Vingadores, né? As mensais dos Vingadores, o título principal é do Jason Aaron. E, sei lá, imagine que se eu tivesse conhecendo o Jason Aaron por ali, eu não ia ter muito interesse de ir atrás do trabalho dele. Porém, Jason Aaron escreveu Thor, o Carniceiro dos Deuses, né? O Run, com 4 encadernados, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, é uma fase brilhante do Jason Aaron. E isso me fez pensar, porque os dois escreveram Justiceiro, os dois escreveram Thor, os dois já escreveram na Marvel, os dois já escreveram na DC. E, inclusive, tem gente que não sabe que o Jason Aaron já escreveu na Vertigo também. A série Scalpo é a assinatura do Jason Aaron. Então é um baita trabalho. Esse eu confesso que eu ainda não li. Quem sabe quando eu ler mude um pouco a minha opinião, que eu ainda não revelei. Mas eu tô bem ansioso para ler Scalpo, né? Infelizmente eu perdi na época que estava lançando. Então ambos trabalharam na Vertigo, trabalharam no Marvel Max, com muita coincidência, né? Então vamos entender quem é melhor, né? Primeiro eu vou falar aqui o melhor dos dois, na minha opinião. Do Garth Ennis, como eu já disse, é extrair o pior do personagem. A desumanização dos personagens. O Garth Ennis faz como ninguém. Por isso que ele, quando escreveu o Justiceiro, ele canonizou o personagem. Para mim, o Jason Aaron, quando ele acerta, ele consegue pegar um personagem, por exemplo, como foi o Thor, e ele consegue colocar a assinatura dele ali e exaltar os elementos daquele. Você lendo a saga do Thor, você fala, ele é o deus do trovão, o Thor é brabo, ele joga o personagem num outro patamar. E ele faz isso muito bem mesmo. E pra mim é o melhor ponto dele. Quando eu tô lendo o Justiceiro não, algo do Jason Aaron, quando ele está escrevendo bem, eu sinto que ele consegue extrair o melhor de uma outra forma, exaltando. Por exemplo, uma diferença que eu vejo no Justiceiro do Garth Ennis pro Justiceiro do Jason Aaron é que o do Jason Aaron é um pouco mais, tem cenas exageradas, mas ele tenta imaginar isso ele põe mais os pés no chão. Já o Garth Ennis, quando escreve a fase, que está saindo em 3 encadernados agora,
vocês veem que o Garfienes ele vai no limite da nojeira, então ele perde um pouco a mão. Acho que já tá ficando um pouco óbvio, a minha opinião. Eu gostaria de ver o Garfienes escrever algo mais sensível, como foi, por exemplo, o Jason Aaron escrevendo A Poderosa Thor. É uma história linda, é um arco maravilhoso, é um dos melhores runs em anos da Marvel. Então eu gostaria muito de ver um dia o Garfienes saindo da zona de conforto dele e escrevendo algo, sei lá, que me fizesse refletir, que trouxesse algo que não apelasse apenas para a extrema violência, para o choque. E eu acho que o Jason Aaron, eu prefiro ele pelo seguinte, ele consegue transitar entre os dois. Vou dar um exemplo aqui. A melhor história do Justiceiro para mim é o Borne. E aqui o Garfienes consegue transmitir, mas a história ainda assim é calcada em muita violência, na extrema violência e no pior do ser humano. Eu gostaria de ver ele num campo desconhecido. Ele fala que não gosta dos super-heróis do Garfienes. Então, querendo ou não, isso acaba restringindo ele, porque ele só topa escrever herói quando ele pode fazer uma piração. Sério, se vocês não leram Thor Vikings, isso aqui é muito bizarro. Uma horda de vikings zumbis invade a Terra e o Thor tem que resolver. Os desenhos são lindos de doer, é bizarro isso aqui, mas é muito bom. E o que eu gosto também dos dois, eu acho o trabalho deles similar, é que eles voltaram a escrever os personagens, né? Na primeira passada do Jason Aaron, quando ele escreveu O Carniceiro dos Deuses, ele fez uma obra-prima, depois ele retorna e faz A Poderosa Thor, que é excelente também. Não acho que é uma obra-prima tanto quanto, mas é excelente. O Garfienes começa escrevendo essa fase está sendo 13 encadernados, que é excelente, mas para mim a obra-prima dele foi aqui. Então os dois conseguiram escrever duas vezes o mesmo personagem e não se repetirem. Isso é difícil, são dois gênios. É muito difícil nesses quadros aqui que eu estou dizendo quem é o melhor, então eu acabo mais indo pela minha preferência pessoal. E aqui eu creio que eu usei alguns critérios um pouco diferentes, porque eu sou muito fã do trabalho do Garfienes, mas eu acho que em técnica de escrita, roteiro, eu acho que o Jason Aaron é um cara mais flexível e que ele tem mais potencial de sair sem ter que apelar para a extrema violência. Gente, essa é apenas a minha opinião e o Garfienes, ele tem uma coisa que ele odeia, ele fica muito bravo quando você não se inscreve aqui no canal, quando você não deixa o seu like, você não comenta e você não se torna um carniceiro. Você não quer ser um carniceiro? Então se inscreve, hoje a gente chega em 300, e a gente já não chegou. Galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.